Começando a gravar agora, essa é a nossa aula revisão de História Geral para SpaceX, aqui com o pessoal da turma da TSM. Vamos lá, queridos. A gente começou semana passada fazendo a nossa revisão, e aí na nossa revisão, semana passada, a gente começou falando sobre a Alta Idade Média, sim ou não? Sim. Vamos relembrar só o que a gente falou semana passada. Quando que começa a Alta Idade Média, o primeiro nome da Idade Média, os primeiros 5 séculos, Alta Idade Média, os últimos 5, Baixa Idade Média. Quando que começa oficialmente a Idade Média? Qual o evento histórico começa ela? É do Império Romano do Ocidente. Show de bola. Nesse momento, ao longo dos séculos da Alta Idade Média, 3 grandes grupos, civilizações, vamos chamar assim, vão se destacar. No Oriente, o Império Bizantino. Show de bola. No Oriente Médio, Islã. o Islã. Lembrando, né, as datas. 610, Maomé tem a revelação. Ele cria uma religião monoteísta e ele defende o uso de imagens ou não? Não. Quem também era contra o uso de imagens era a religião do Império Bizantino, que era católica, que ganhou o nome de Católica Ortodoxa. Tranquilo? Tranquilo. 622 ocorre a Hégira, quando Maomé foge para Medina, data mais importante do mundo islâmico, beleza? Beleza. Entre 630 e 632 acontece a conversão da Arábia ao monoteísmo. O Maomé se torna, então, o califa. Califa é o líder de todos os povos islâmicos. Ele se torna o líder, mas 2 anos depois ele morre. Quando ele morre, começa a briga entre o cunhado dele e o sogro. Os 2 grupos que eles fundariam seriam sunitas e xiitas. Xiita, ele baseia a religião somente na revelação, Alcorão, e o sunita baseia a religião no Alcorão, mas as sunas. O que é a suna? A forma como Maomé viveu. Alcorão é o que o anjo disse a Gabriel, suna é como Maomé viveu. Então começa a briga entre esses 2 grupos. Tranquilo? Sim. Uma vez unificado, de 632 a 750, o que vai acontecer com o Islã? Vai se expandir. Show de bola. Vai dominar a maior parte do Oriente Médio? Sim. Vai partir e vai chegar no norte da Índia? Sim. Vai dominar o norte da África? Sim. Vai dominar parte da Península Ibérica? Sim. Show de bola. Ó, o verde aqui a gente dá para ver o quão ficou poderoso o que seriam os domínios muçulmanos. Roxo, Império Bizantino. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Entre os povos germânicos que destruíram o Império Romano, destaque para os francos. 496, Clovis se converte ao... Catolicismo. Por que ele faz isso? Porque a maioria da população já era adepta. Salva de palmas para a Giovana, galera. Arrasou. Salva de palmas, galera. Batendo aqui, mestre. 700, essa primeira dinastia, Clovis era neto de um cara chamado de Meroveu. Entre 496 até 732, a gente chama esse período do período merovingio. Era quando os comandantes eram da família dos merovingios. Tranquilo? Sim. Muito bem. Em 732, os muçulmanos, a gente já falou sobre isso, mas só para revisar, chegam onde hoje é a França. E aí o que acontece, meu amigo? Eles se encontram em um lugar chamado de Poitiers. Em Poitiers, vamos lá, meus amores,
o líder do Castelo do Rei, o mordomo Carlos Martel, majordomos, isso daí, é onde vem o termo mordomo. Mordomo vem da palavra majordomos. Domos é o nome tipo, do feudo, como se fosse isso, major, tipo, chefe da casa, entendeu? O que comanda a casa. Então, Carlos Martel, ele vence os muçulmanos na Batalha de Poitiers, fazendo aquela estratégia que eu falei com vocês, destruindo a cabeça das pessoas na martelada. Dali em diante, vai começar uma guerra civil na França e os carolingios, os descendentes de Carlos vão chegar ao poder e dali em diante todos os comandantes vão ter o nome de Carlos. É por isso que a gente chama eles de carolingios, porque Carlo em romano é Carolus. Então, carolingios é porque os reis, a partir de agora, vão ser Carlos. Continua sendo Franco, mas é porque tem o Franco merovingio e o Franco carolíngio. Tudo bem? Beleza. Sim. Muito bem. Entre eles, o maior rei é Carlos Magno, que de 768 a 814 ele vai comandar a Europa. O cara vai fazer uma grande expansão territorial, mas vai fazer uma expansão territorial surreal. Imagina que ele sai da conquista, cara, todo esse território aqui. Ó. Ó. Pequeno ou grande? Grande. Show de bola. Ainda vai fazer uma aliança com os senhores feudais do que hoje é a Inglaterra e vai ter algum domínio nessa região. Ou seja, vai ficar muito poderoso. E ele adota uma estratégia. Como é que você administra um império tão grande? O Império Carolíngio era centralizado? Não. Não. O rei Carlos Magno era todo poderoso? Não. Não. Carlos Magno vai adotar algumas estratégias. Primeira estratégia. Ele vai pegar esse território aqui, no meio da Itália, e vai criar aqui o que nós chamamos de Estado Pontifício. O que é o Estado Pontifício? Ele vai entregar essas terras para quem? Da igreja. O Papa, a partir de além de ser chefe religioso, vai virar chefe político também? Sim. Sim. Show de bola. Com isso, o que o Papa vai dar em troca para Carlos Magno? Ele torna ele rei em nome de... Ele torna ele imperador dos católicos e do império. Salva de palmas para ela de novo, pessoal. Brilhante. Carlos Magno ganha o título de imperador de todos os católicos, exatamente. Cargo interessante. Para garantir a administração, Carlos Magno faz o seguinte, presta atenção. Ele vai, o que hoje seria uma espécie de cidade, como se fosse tipo um feudo, cada local populacional, ele vai criar o lugar e vai dar um nome para o lugar de... Deixa eu só fechar aqui, calma aí. Calma aí, caneta. Deixa eu achar uma cor. Cada centrinho populacional, ele vai dar um nome do lugar de condado. Como se fosse uma pequena cidadezinha. Já ouviu falar de condado na sua vida? Sim ou não? Sim. Tá. O chefe político do condado era um cara chamado de conde. A cidade pertencia ao conde ou a Carlos Magno? A Carlos Magno. Show de bola. O conde era o funcionário público, sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Uma espécie de prefeito, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. O conjunto de condados formava, hoje o conjunto de cidade vira um estado, sim ou não? Sim. O conjunto de condados virava um ducado. E quem comandava o ducado era quem? Duque. Duque. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Beleza? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Repararam que algumas regiões são mais escuras? Sim. Sim. Essas regiões de fronteira, ele deu o nome de marcas. E quem comandavam as marcas eram os marqueses. Beleza? Beleza. Beleza. Num primeiro momento, isso é nome de nobre ou nome de funcionário público? Funcionário público. Funcionário. Beleza. Carlos Magno vai até 814. Em 814 ele morre.
Quando ele morre, preste atenção, os francos tinham uma regra, que tudo que um homem conquistar durante a vida, ele tem que dividir entre os filhos. E o problema é que os netos. E ele vai pegar o Império Carolíngio, que vocês estão vendo aí, e vai dividir em 3 partes, cada um dos seus netos. Os netos dele, com esse processo, vão viver em paz ou vão entrar em guerra com seus irmãos? Entrar em Entrar guerra. em guerra. Show de bola. Com os séculos, isso vai fortalecer o Império Franco ou enfraquecer o Império Franco? Enfraquecer. Enfraquecer. Tá. Uma estratégia que os francos herdaram dos germanos. Como que um rei convidava alguém para a guerra? O que ele tinha que dar? Terras. Terra. Então, preste atenção. Ao longo dos séculos foram ocorrendo guerras internas, sim ou não? Sim. Sim. Os reis foram ficando mais fortes ou mais fracos? Mais fracos. Tá. Os prefeitos, vamos falar assim, os duques, foram, os condes foram ganhando mais terra? Sim. Os duques foram ganhando mais terra? Sim. Os marqueses foram ganhando mais terra? Sim. Olha que coisa louca. O rei estava aqui, os funcionários públicos estavam aqui, sim ou não? Sim. Entre 814 até o ano 950, os reis foram ficando mais poderosos ou mais fracos? Mais fracos. Mais fracos. E esses funcionários públicos foram ficando mais fortes ou mais fracos? Mais Mais fortes. fortes. Caraca, os caras ficaram tão fortes que eles criaram um título para dizer o que eles eram. Eles passaram a se justificar como o quê? Nobres. Nobres. É aí que surge a nobreza europeia. Daí que vem a nobreza. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Qual é a consequência da fragmentação do Império Franco? Ô, mestre, Eu. tirar uma dúvida rapidinho. Claro. Por que essa região foi chamada de marca? Tinha alguma coisa especial nela? Marca porque no mapa ela ficava mais escura, mas era o nome que eles davam para a região da fronteira, para o idioma da época, beleza? Marca como se fosse tipo Ah, tá. fronteira, entendeu? Sim, sim. Tá? E aí, vamos lá. Qual é a consequência, então, do desmembra quando o Império Carolíngio desmembra? O que que surge no lugar? Feudalismo. Show de bola. Então, eu posso dizer que o feudalismo é uma consequência, o feudalismo tem como consequência desmembramento do Império Carolíngio? Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Porra, vamos lá. Toda a Europa foi feudal? Não. Qual foi o lugar mais feudal da Europa? A França, porque foi onde surgiu. Mas aonde teve carolíngio, teve feudalismo. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou explicar o feudalismo, mas vamos dizer o seguinte: o feudalismo vai se aplicar 100% no Estado Pontifício? Não. 100% na Inglaterra? Não. Não. Porra, vai se aplicar 100% em Portugal e na Espanha? Não. 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 Vai se aplicar, meu irmão, aonde os francos dominaram. O que é o feudalismo? A economia feudal, a partir de agora já é conteúdo novo. A economia feudal consiste no seguinte, vamos lá. O comércio era forte nessa época? Não. A economia era pautada no quê? Agricultura. Agricultura, Subsistência. Pô, peraí, professor. Peraí. Um cara que planta soja hoje, planta para vender lá fora. Isso. Nessa época, as pessoas plantavam para comer? Sim. Eu tenho uma Europa pautada na subsistência. Você vive em comunidades que a função é produzir para comer dentro da comunidade. É isso. Tranquilo? Tranquilo. Porra, se os caras vivem desse jeito, o comércio é forte? Não. Tá. Toda comida produzida no feudo, quase toda comida produzida no feudo, qual a finalidade dela? Para subsistência. Isso aí, ser consumida no feudo. A roupa do feudo é feita onde? Dentro do feudo. A arma. Dentro do feudo. Também. Então, a vida ela é marcada dentro de um feudo? Sim. Chamamos esse nome de vida de quê? Feudalismo. Feudalismo. O ismo é sufixo de sistema.
Por que feudalismo? Porque é o sistema econômico político em torno dos... Feudos. Tá. O termo oficial de feudo é presente. O nome feudo significa isso. Toda vez que um guerreiro dá um presente para o outro, é um feudo. No entanto, eu vou utilizar o termo mais coloquial, mais comum do feudo. É isso daqui. Unidade autossuficiente de produção. Então é isso. Tudo que é feito dentro do feudo é consumido dentro do feudo. Tranquilo? Tranquilo. Sim. O feudo é de todo mundo ou de uma pessoa só? De uma pessoa só? Qual o nome dessa pessoa? Senhor feudal. Show. Se a vida acontece dentro de um feudo, porra, qual a coisa mais importante nessa época? Vamos lá, vou fazer. Se a vida acontece dentro do feudo, qual a coisa mais importante nessa época? O senhor feudal? Tá, professor, mas por que a pessoa tem que viver dentro de um feudo? Tá. Os reis eram poderosos? Não. 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 Existia o conceito de Estado aí? Não. Não. Tinha polícia? Não. Não. Exército Nacional? Não. Não. Então me diz uma coisa, tem segurança nesse mundo? Não. Qual o lugar mais seguro? Dentro do feudo. Dentro Show do de feudo. bola. E, porra, qual a melhor coisa dentro de um feudo? Ser o feudal. Giovana, qual é a característica de todos os homens que têm poder? Tirania? Não, assim, sim, mas o que todos os homens que têm poder querem? Eu fiz a pergunta errada. Querem mais poder? Perfeito. Quem tem um feudo quer o quê? Aumentar seu feudo, eu quero. Show de bola. Quem tem 2 quer 3. Quem tem 3 quer 4. Quem tem 4 quer 5. Tá. Se não tinha comércio nessa época, moeda era uma coisa popular nessa época? Não. Giovana, você quer o feudo... Deixa eu pensar de quem você quer o feudo. Você quer o feudo da Tainara. Você quer o feudo da Tainara e do Pedro Henrique. Porra, se não tem dinheiro nessa época, tem como você comprar o feudo deles? Não. Só tem uma forma de você conseguir esse feudo. É o quê? Guerra. Guerra. Assim como você já percebeu que é o mundo, as pessoas normalmente brigam sozinhas ou gostam de fazer aliança? Alianças. Então, por mais que não tivesse Estado, tinha uma política de aliança dentro do feudalismo que a gente chama de suzerania e vassalagem. Vai, fala assim, suzerano, vassalo. Quem parece que você deu a ordem? Suzerano. Não, quem parece que quem parece que está tendo que obedecer? Vassalo. Isso aí, vassalo, vai fazer isso. Vassalo. Muito bem, suzerano é o nobre mais poderoso, vassalo o nobre menos poderoso. Giovana, ela tem 10 feudos, é uma nobre muito poderosa, ela é uma duquesa. Eu, Marconi, sou somente um barão. E aí o que acontece? Eu tenho no meu comando 200 homens. A Giovana tem no comando dela 850. Então eu e a Giovana, a gente faz um trato. Eu me ajoelho, beijo a mão da Giovana e prometo ser fiel a Giovana. Professor, isso parece casamento. O casamento ele surge na Idade Média com valores feudais. Não é à toa que você olha como o cara pede a mulher em casamento. Eu me ajoelho, beijo o seu anel, porque com isso eu estou dizendo que eu sou alguém fiel a você. Com isso eu me torno vassalo, você é suzerana. Como assim? Todo ano você escolhe um lugar para invadir. Eu, como teu vassalo, posso questionar? Não. A mim cabe obedecer. Ser. E é você, cabe dar o que para mim? Terras. Terra. Essa relação é como a gente marca a política feudal. Suzerania e vassalagem. Com isso, o poder é centralizado, ele é fragmentado entre os nobres. Fragmentado. Show de bola, show de bola. Uma sociedade com pouquíssimas guerras, com guerra o tempo todo. Guerra o tempo todo. Guerra o tempo todo. O rei era forte. Não. Não. O rei era uma espécie de senhor feudal um pouquinho mais poderoso. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza. Como era a sociedade? A sociedade é o que nós chamamos de sociedade estamental. Sociedade estamental é que cada um tem um lugar definido, a vida toda você vai continuar naquele lugar definido e teu filho vai manter o mesmo lugar que você, teu neto o mesmo lugar que você. Professor, tem como você mudar? Até tem, mas é muito difícil. No topo, quem é que estava? A igreja. Já era. Por que o clero estava no topo? Porque os caras eram muito religiosos. E a única instituição organizada era a igreja, que fazia do clero a instituição mais poderosa. Quem decidia a hora de plantar? Clero.
Quem decidia a hora de colher? O Clero. Claro. Quem decidia se você podia tomar banho ou não? O Claro. Clero. Basicamente, quem produzia as verdades, ou seja, que dizia como deveria ser a vida? O Clero. Claro. Muito bem. Então, no topo está o clero. Essa sociedade, cada um tem uma função. A função do clero é orar. Cabe ao clero levar todos para o céu. Então, ele ora e produz o conhecimento. Sim ou não? Sim. Sim. Em segunda instância, estava a nobreza. A nobreza, ela tem uma função. Qual é a função da nobreza? Lutar, Guerrear. conquistar. Isso aí, guerrear, fazer a defesa. É o nobre que faz isso. Qual é a função do servo? Trabalhar. Trabalhar. Se o servo que não quer trabalhar, irmão, tinha que entrar para a igreja. O nobre que não queria guerrear, tinha que entrar para a igreja, porque era a função de cada um. Cada um tem a sua função. Isso é o que nós chamamos de ordem estamental, ou seja, cada um tem o seu papel e a sua função. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Cabia a cada um questionar? Não. Um servo, quando questionava um nobre, segundo o clero, era um servo que questionava o próprio, Deus. porque Deus fez o mundo para ser assim. Era o que eles diziam. Como que o senhor, por que a vida do senhor feudal era boa? Como é que funcionava então? A Giovana, senhora feudal, como eu falei, e o Guilherme acabou de chegar aqui, Guilherme Burok, acabou de chegar aqui, ele está fugido de umas guerras que ele viveu, e o Burok está muito traumatizado, está muito machucado, e ele vai lá na terra da Giovana e fala, cara, eu quase morri, ninguém me protegeu, a vida é difícil, eu estou com medo de morrer. Giovana chega para ele e fala, fica tranquilo que a partir de agora eu te protejo. Pô, muito obrigado, como é que eu posso te agradecer? Você vai virar meu servo e a gente vai fazer um acordo entre a gente. Esse acordo é chamado de servidão. Presta atenção. Cada um tem um papel. Qual é o papel da Giovana? O que a Giovana precisa fazer? O que a Giovana precisa fazer? Pode repetir a pergunta, mas travou aqui, Vamos lá. desculpa. Ah, tá. Você e o Burok vão fazer um acordo. Esse pacto entre vocês dois se chama servidão. Suzerania e vassalagem é nobre com nobre ou nobre com servo? Nobre com nobre. Show de bola. Servidão, nobre com servo. Tranquilo? Tranquilo. O Burok, então, preste atenção em fazer um acordo. Qual acordo? O Burok é um cara fugido, quase morreu várias vezes, ele está pedindo a sua ajuda, ele vai para a tua terra, pede a sua ajuda, você promete uma coisa para ele. O que você promete para ele? Um pedaço de terra. Show de bola. Você vai proteger ele? Sim. Ele vai precisar se preocupar com isso? Não. Mas vocês fizeram um pacto. A partir daquele momento, ele é teu servo. A partir do momento, professor, o que é um servo? Tá todo mundo vendo o meu quadradinho? Sim, sim. Eu quero que você foca no meu quadradinho. Que eu vou definir 3 coisas para você. Mão de obra livre, servo e escravo. Livre. Eu sou uma mão de obra livre e tenho uma relação livre com o Nogueira. Vamos lá. O Nogueira quer que eu trabalhe lá? Sim. Sim. Eu quero trabalhar com o Nogueira? Sim. Show de bola. Sim. Se por acaso o Smart não me desejar mais como profissional, eles podem me demitir? Sim. Sim. Se eu não quiser mais continuar, eu posso me demitir? Sim. Sim. Há uma relação livre, sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Se eu fosse um escravo do Smart, eu seria propriedade do Smart. Ou seja, se o Smart quisesse que eu trabalhasse, eu teria que fazer o quê? Trabalhar. Show de bola. Se o Smart quisesse me vender para outro curso, ele poderia? Poderia. Como propriedade, ele pode fazer comigo a mesma coisa que quase a mesma coisa que eu faço com um carro. Beleza? Sim ou não? Beleza. O servo é o meio do caminho entre o escravo e o livre. Como assim? O servo é alguém que é livre para fazer o que quiser, mas está preso à terra. Definição de servo é alguém que está preso à terra. Vamos lá. O Burok é teu servo, Giovana. Ele pode casar com quem ele quiser?
Pode. Pode escolher a roupa que ele vai vestir? Pode. Pode meio que quase mais ou menos escolher como ele vai levar a vida dele? Quase mais Pode. ou menos? Ele pode ir embora? Não. Não. Isso é o que caracteriza servo. Ele tem uma obrigação. Você, Giovana, senhora feudal, pode mandar ele embora? Não. Não. Nem ele pode ir embora, nem você pode mandar ele embora. Beleza? Beleza. Isso é o servo. Livre, fácil. Escravo, propriedade. Servo, alguém que é livre, mas preso à terra. Beleza, turmas? Pode falar. Um negócio do casamento que o senhor falou, o servo pode casar com qualquer um? Até com a nobreza? Podia? Beleza? Podia, mas né? Podia. Quando- E aí que tá o seguinte, quem manda no casamento é o pai. Se o pai permitir, um servo pode casar com uma filha nobre. Normalmente eles permitiam? Não. Normalmente eles permitiam? Não. Não. Não tem nada que impeça. Ok? Mas normalmente eles não deixavam. Agora, o que foi mais comum é que em alguns casos, alguns homens nobres casaram com suas servas. Beleza? Ah, sim. Repara o que é a Cinderela. A Cinderela era uma mulher rica, mas a família dela coloca ela numa condição de servidão. O rei se apaixona por ela, ela vira rainha. Conhecido como sonho de princesa. Uma menina serva vira rainha. Beleza? Show. Já jogou xadrez? Já. Quando a rainha morre, você pega um peão e bota do outro lado, o que acontece? Virou rainha? É sempre que acontece isso? Não. Todo peão consegue virar rainha? Todo peão consegue virar rainha? Ah, tá, não. Mas alguns conseguem. Beleza? Beleza. Show de bola. O que podia acontecer, imagina eu, Marconi, só tive filhas, não tive filho. Aí vamos supor que eu gosto muito de um servo meu e eu quero que esse servo cresça de vida. Eu deixo ele livre e peço ele para casar com a minha filha. Isso é muito raro acontecer, mas já chegou a acontecer, beleza? Beleza. Show. Então definimos o que é o servo. O Burok, então, agora ele tem algumas obrigações com a Giovana. A primeira se chama corvéia. O Burok vai trabalhar 3 dias de graça na terra da Giovana. Beleza? Beleza. Show de bola. O segundo se chama talha. Assim, o Budok, vamos lá. O Burok trabalha 3 dias na terra da Giovana, 3 dias na terra dele. 3 dias na terra da Giovana, 3 dias na terra dele. Qual o nome da terra da Giovana? Manso senhorial. Manso senhorial. Arrasou, Giovana. Qual o nome da terra do servo? Manso servil. Show de bola. Qual o nome da vila que mora o servo? Gleba. Servo da gleba é isso. É o servo que planta. Beleza? Beleza. Beleza. Show. E aí, porra, Burok, 3 dias na terra da Giovana, 3 dias na terra do Burok. Porra, depois do ano, o Burok fez a colheita. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Metade do que ele colheu na terra dele, 100% do que ele colheu na terra da Giovana, mas metade do que ele produziu na terra dele, o que ele tem que dar para Giovana. Qual é o nome desse processo? Talha. 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 Ele vai pegar o trigo dele e tem que guardar o trigo dele. Cara, como que ele vai... Trigo assim que você tira. Dá para fazer pão? Não. Pão é feita com farinha de trigo. Para ter farinha de trigo, você tem que moer o trigo. O Burok tem moedor? Não. A Giovana tem? Sim. Chuta, o que ele vai ter que fazer? Pagar imposto. Então ele paga trigo para poder moer o trigo dele. O nome disso, banalidade. Ele é católico? Muito. Então ele tem que dar 10% do que ele ganha para a igreja. Chamamos isso hoje em dia de dízimo. Na época tinha um outro nome. Qual era o outro nome? Tostão de Pedro. Show de bola. E se ele quiser ir embora? Se ele quisesse ir embora, ele tinha que pagar uma grande quantidade de comida. O nome disso é mão morta. E
assim que o Buraco morresse, o filho dele, o Boroquinho, para ir embora, tinha que pagar a conta dele e do pai. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Buraco, lindão. Tranquilão? Show? Show. Show. Então, deu para compreender, não deu? Mestre, a mão morta é por quantas gerações? Quantas gerações tiver de servidão na família? Se tiver 15 gerações certo, 15 gerações de pagamento de mão morta. Isso pra ser do território? Uhum. Então vamos lá, assim. Poder, você pode? Pode. Show de Pode. bola. Você consegue? Não. Isso que a sociedade é chamada de quê? Fundamental. Qual é a melhor forma de ascender na vida, meu irmão? Entra pro clero. Mas você está disposto a ser padre? Nem todo mundo tá, né? Então, essa é o debate da vida. Melhor ser servo ou melhor ser padre? Você tem que pensar direitinho. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer um exercício então. SpaceX 2015. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu é, letra A organização da sociedade feudal em 2 grupos. São 2 grupos? Não. Não. B. São os ideais de honra e fidelidade. Isso é importante. Oriundos da sociedade islâmica? Não. C. É obrigação anual da corvéia. Tinha isso? Sim. Tinha. E o pagamento da talha e da banalidade como obrigações dos servos dos senhores feudais? Sim. Sim. Show. Acabaria de ser. Professor, por que anual? Porra, porque todos esses impostos você tem que pagar todos os anos. Só pode te enganar, beleza? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Beleza. Show. Sim. 2. Durante o feudalismo na Europa Ocidental, uma série de obrigações submetiam os servos e vilões. Quem é vilão? Vilão é quem mora na vila. Beleza? Beleza. Tem que pagar a mesma coisa, mas mora na vila. Na vila é o nome do castelo onde está o seu feudal. Uma delas era a banalidade. Olha para mim aí e me diz o que é a banalidade, por favor. C. Hum? C. Pagamento de taxas ao senhor pelo uso das instalações no feudo, como o moinho, o forno, o celeiro. Perfeito. Perfeito. Banalidade, C de Cristo. Tranquilo? Tranquilo. Essa daqui eu vou deixar vocês fazerem depois. Eu vou botar uma lista de exercícios para vocês na plataforma. E aí a gente já junta com essa aula aqui. As transformações no século X e século XI. A partir do século X, entra a fase conhecida como Baixa Idade Média. É o momento em que o feudalismo vai começar a entrar em declínio. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. A primeira coisa. O século X ele é marcado por uma relativa paz. Com paz, as pessoas vivem mais ou menos. Mais. Ficam mais tempo em casa ou fora. Mais sempre em casa. Mais tempo em casa. Esse negócio de ficar mais tempo em casa levou a novas técnicas de produção agrícola. Uma delas, se criou o arado a cavalo. Arado é aquela faca grandona que entra dentro da terra, que é puxada por boi. Era feito por boi porque o boi era forte. Só que o boi é lerdo, sim ou não? Demora. É no século X que se criou o arado puxado a cavalo. Uma nova técnica, de um jeito mais eficiente, o cavalo como é mais rápido, você consegue arar mais terra em menos tempo. Beleza? Beleza. Beleza. Com isso, criou-se a tal da rotação trienal. Como assim? Antes da rotação trienal, metade da terra você plantava trigo, a outra metade repousava. Porque se você desgastar a terra, ela uma hora deixa de produzir. Foi aqui que ele criou o modelo de rotação de cultura em 3 partes. Ano 1, no canto da esquerda você planta trigo. No meio você planta ervilha, no lado direito você repousa. No ano seguinte, aonde você produziu o trigo, você deixa fazendo o quê? Repouso. Repousando. Aonde repousou, você planta o quê? Ervilha. Que fortalece o solo.
E aonde está fortalecido o ano anterior que plantou ervilha, você bota o quê? O trigo. Que suba o solo todo. No ano seguinte descansa e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Beleza. Com isso, pela primeira vez, passou a ter excedente agrícola. O que é excedente agrícola? Passou a faltar ou a sobrar? Sobrar. Nisso que passou a sobrar, presta atenção comigo. Rapaz, o que você faz com a comida que sobra? Você come mais. E além de você comer mais, mesmo comendo mais, ainda sobrava. O povo passou a fazer bebida, cara. Guarda o trigo. Quando ele está perto de apodrecer, você faz cerveja. Dura mais um pouco. Cerveja é uma forma de você transformar um trigo que apodrecer em bebida. É assim com a uva, é assim com uma porrada de outros produtos. Ou seja, a galera começou a beber mais e comer mais. Porra, a diversão da época era beber e comer. Se o cara se diverte mais, passou a ter mais filho ou menos filho? Mais filho. Então, como consequência marcante, a baixa Idade Média marcada pelo quê? Crescimento populacional. Show de bola. Nessa brincadeira, meu feudo produz cerveja. Giovana, seu feudo produz vinho. Sobra cerveja no meu feudo? Sim. Sobra vinho no seu feudo? Sim. A gente podia fazer uma troca, não podia? Podia. Ia ser bom para todo mundo. Então, presta atenção, é aqui que começa um pequeno comércio entre os feudos. Questão da SpaceX, comum da SpaceX. Como que surge o comércio na Idade Média? Qual a causa do Com comércio? o excedente agrícola por causa do crescimento populacional. Show de bola. Por causa da nova tecnologia, excedente agrícola, por causa do excedente agrícola. Isso aí. Tá. Num primeiro momento, sobra comida. Num segundo, sobra gente. No final do século, a gente vai ter um crescimento populacional muito acima do que era esperado e desejado. Com isso, você precisa criar novas formas de trabalho. Sim ou não? Sim. Os senhores feudais passaram a derrubar as florestas e a falar para os servos irem plantar lá. Você, Giovana, Burak, está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Show de bola. Imagina que o feudo da Giovana, o feudo, né, o castelo, é onde é o Smart. E a tua casa é naquela padaria que a gente come aquele pão com linguiça, bonzão. Beleza? Show. Giovana tem uma floresta lá onde é o shopping, o outlet. E ela diz para você o seguinte: se você quiser, ela te dá aquelas terras lá. Onde você tá bom? Não. Essa época aí tá sobrando comida. Onde você tá bom? Ah, tá bom. Você quer sair dali? Não. Giovana pode expulsar? Não. Então, sabe o que ela vai negociar com você para você ir para lá e levar a tua família? Ela vai negociar que ela vai oferecer a liberdade, ou seja, você vai continuar trabalhando para ela, mas vai deixar de ser servo. Você vai aceitar? Vou. Show de bola. Então, aqui a gente vai começar a adotar as primeiras formas de mão de obra livre na Europa, sim ou não? Sim. Só que da mesma forma, os nobres vão ter mais filhos. Nobre com mais filho. Depois dos carolíngios, os nobres criaram uma regra. O filho mais velho herda tudo, os outros, se quiserem, que vão para a guerra. Tendo mais filho, tem mais nobre. Mais nobre significa o quê? Mais guerra? Show de bola. Deu para compreender a lógica, sim ou não? Sim. Sim. Querem que eu revise rapidamente? Seria bom. Tá. Século X, paz. O que a Europa não teve desde que começou a Idade Média? Ai. Paz. Show de bola. A paz leva a novas técnicas de produto, São. que vai aumentar a quantidade de quê? Comida no primeiro De momento. comida. Ah, sim. Show de bola. Comida. Melhora a dieta do europeu, levando. Vai começar a sobrar comida, não vai? Sim.
Primeira consequência, um pequeno quê? Aumento de comida. Não, tá num pequeno comércio entre os feudos, sobra comida, um pequeno comércio entre os feudos, mas depois de décadas e décadas e décadas de servo comendo à vontade e tendo filho à vontade, isso vai levar ao quê? Ao crescimento da população. Tendo servo ocioso, os senhores feudais vão criar novas fórmulas de trabalho. E essas novas formas vão trazer que tipo de mão de obra? Mão de obra serva ou mão de obra livre? Livre. De obra livre. Show de bola. Isso vai levar a ter mais nobres ociosos desejando terra, vai aumentar a disputa. Então, a consequência do século X é mais comida, um pouco de comércio, um pouco de liberdade e muita guerra. Tranquilo? Tranquilo. Nessa época, se consolida como a instituição mais poderosa, a igreja é o quê? Católico. Show. Ela tinha um projeto de poder. A igreja católica queria fazer a mesma coisa que os francos fizeram, só que da seguinte forma. Ela queria criar um reino europeu cristão. Em vez de ser o reino dos francos, ele é um reino cristão. Todos os cristãos dentro de um único reino. Quem seria o líder de todos? Papa. Para isso, a igreja precisava demonstrar seu poder, sim ou não? Sim. Então, olha o que ela fez para demonstrar seu poder. O que os faraós faziam para demonstrar seu poder? Construíam pirâmides. O que os grandes capitalistas hoje fazem para demonstrar seu poder? Grandes prédios. E que a igreja na época fez para demonstrar seu poder? Grandes igrejas. O nome desse estilo arquitetônico da Idade Média é gótico. Vamos lá, tem dois estilos da igreja clássicos. Logo assim, vamos lá. A igreja católica surgiu em Roma, sim ou não? Sim. Roma criou as primeiras igrejas católicas oficiais, sim ou não? Sim. As outras igrejas copiaram o modelo de Roma, sim ou não? Sim. Então chamamos aquilo de românico. Por que românico? Porque copia o modelo de Roma. Tranquilo? Tranquilo. Anota aí, Alta Idade Média, estilo arquitetônico românico. Quando vem a Baixa Idade Média, a igreja, querendo demonstrar o poder, ela começa a construir igrejas largas, com janelas, iluminação, fazendo você se sentir um bosta, porque a igreja é tão grande, você se sente fraco perante a igreja e perante Deus. O nome desse estilo... Gótico. Muito bem. Em 1054 d.C., o Papa rompe com a Igreja Ortodoxa. Que Papa? Papa Leão X. Por quê? O Papa queria comandar todos os cristãos. Só que o imperador do Império Bizantino ia aceitar isso? Não. Então acontece o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? O cristianismo se divide em dois. Plaft, de um lado a Igreja Católica. Comandada pelo Papa. Mandando no Ocidente. Qual era a língua desses caras? Latim. Por isso que, padre tem sempre relação. A igreja tem um monte de nome em latim. Ocidente, latim. A igreja ortodoxa ficava no Ocidente ou no Oriente? Oriente. Qual é o idioma? Grego. Tranquilo? Beleza, gente? Sim ou não? Beleza. Show de bola. Bacana. Continuando. Rapaz, como que o Papa ia conseguir demonstrar o poder dele? A primeira coisa, ele precisava unir essa galera. Ele precisava unir os europeus. Sim ou não? Sim. Uma das melhores estratégias para unir pessoas é quando tem um inimigo em comum. Concorda comigo? Sim. E quem era a porra do inimigo comum que estava crescendo pra caramba, botando medo em todo mundo? Islamismo. O Islã não estava crescendo? Sim. Olha esse cantinho maravilhoso aqui. Você sabe por acaso o que está aqui? Jerusalém, compadre. E no século XI d.C., os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada. Um cristão muçulmano é filhote do demônio, é enviado de Satanás. Imagina se você acredita num negócio desse. Você pode deixar o filho de Satanás
tomar o lugar onde Cristo morreu e ressuscitou? Não. A nobreza precisava ir para a guerra? Sim. Sim. O povo livre queria novas formas para ganhar dinheiro? Sim. O comércio estava se mostrando um negócio atrativo? Sim. A Igreja Católica queria consolidar seu poder? Sim. Sim. Precisava expandir a fé porque estava assustada com o Islã? Sim. Sim. Para solucionar o problema de todo mundo, surge um negócio chamado cruzada. O que é a cruzada? A cruzada, rapaz, é para resolver todos os problemas. Tudo quanto é problema vai ser resolvido pelas cruzadas. Vamos só fazer esse exercício aqui que eu tinha pulado. Sobre a atuação da Igreja Católica na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média. Antiguidade e a Idade Antiga. Podemos afirmar que ela, letra A, é o iniciozinho, conseguiu terminar de forma definitiva com a Igreja Ortodoxa? Não. Não. B, mantinha sob sua guarda uma boa parte da produção intelectual existente no Ocidente. Até aqui, certo ou errado? Certo. Certo? Eram eles que faziam conhecimento sobre sua guarda, uma boa parte da tal. Sobretudo, em manuscritos nas bibliotecas de mosteiros. Certo. Sim. Perfeito. Quem produziu o conhecimento nesta época era a Igreja Católica. Show. Vamos lá para a cruzada, então. Ó, Roma está aqui. Sim ou não? Sim. Jerusalém está aqui. Sim ou não? Sim. Sim. A ideia era fazer com que os europeus, cristãos, saíssem das suas zonas de conforto e pudessem ir para onde? Para Jerusalém. Show de bola. Para retomar a cidade sagrada. Então vamos lá, conquista. Qual o objetivo religioso das cruzadas? Expandir a fé cristã. E Conquistar Jerusalém. show de bola, Terra Santa. Objetivo econômico. Expansão do comércio. Pô, tinha uns produtos interessantes lá? Sim. Sim. Valia muito? Muito. Show de bola. Militar, o que a nobreza precisava? Novas terras. No ano de 1095, o Papa Urbano II assina um papel no Concílio de Clermont, autorizando a criação das cruzadas. Uma série de cruzadas são realizadas. Entre elas, a primeira cruzada não é a primeira cruzada. Como assim? Imagina isso. Eu vou chamar de amostra grátis de cruzada. Enquanto o Papa estava organizando a cruzada, um grupo de homens pobres partiram para Jerusalém. Morreram quase todos. É chamado de a Cruzada dos Mendigos. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. No ano 1096, um ano depois do Concílio de Clermont, os nobres europeus lideram a Cruzada dos Nobres. Na Cruzada dos Nobres, os nobres conseguem o quê? Conquistar Jerusalém. Tranquilo? Tranquilo. E expulsam os turcos otomanos. Tranquilo? Tranquilo. Assim que os turcos otomanos são expulsos, começa uma guerra entre os príncipes do Império Turco Otomano. Enfim, a situação fica feia, até que quase 50 anos depois, um novo líder aparece. O nome do cara, Saladino. Esperto, inteligente, poderoso. Saladino, o que ele faz? Ele toma Jerusalém de novo. É a reconquista de Jerusalém. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Jerusalém agora está na mão de quem? Dos muçulmanos. Os muçulmanos. Tudo bem? Vou botar aqui Sim. como turco. É turco seljúcida. Está na mão dos turcos. Beleza? Beleza. Show. Porra, você podia deixar isso acontecer? Não. Não. Saladino era um rei. Sim. Sim. Para combater rei, você tem que fazer o quê? Tem que outro rei bater com Combater rei. A terceira cruzada, chamada Cruzada dos Reis, ela vai levar o rei da Alemanha, que era o Frederico Barba Ruiva, que no meio do caminho, ele foi por terra, no meio do caminho ia matando judeu e obrigando o judeu a usar uma estrela de Davi. Guarda essa informação que eu vou falar sobre isso quando eu for falar sobre Hitler. O Frederico Barba Ruiva. Você teve o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e o Luís Filipe o Belo da França. Olha que coisa interessante.
Olha aqui, olha aqui. Verdinho, Terceira Cruzada. Foi ele, presta atenção, que ajudou os nobres. Aqui no norte de Portugal tem tem duas cidades muito importantes cruzadas, cortadas pelo rio. As duas cidades, conheci os dois lugares, agora esqueci o nome, meu Deus. O rio. Só um minuto, peraí. Amor, qual o nome do rio do Porto mesmo? Gente, me deu um branco aqui agora. Qual o rio que corta o Porto? Douro. Douro. Obrigado. O rio Douro é um rio que corta duas cidades portuguesas. De um lado, Porto e de outro, Cali. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Tinha um cara que era conde das duas cidades. Como é que você dá um nome pro seu condado se você é dono de duas cidades? Como que você dá Duque? um nome? Não, como é que você dá um nome? Ó, ele era dono de Porto e de Cali. Como é que você dá um nome pro seu condado se você é dono de duas cidades? Dono de duas cidades. Você une Juntos os os dois. nomes? Porto Cali. Condado portucalense. Daí vem o nome Portugal. E aqui tinha um cara que era o conde de Portugal. Quando a Terceira Cruzada está andando, ela vai passar aqui em Portugal, sim ou não? Sim. O conde de Portugal diz o seguinte, um cara chamado Afonso Henriques. Ele fala, cara, eu queria conquistar Lisboa, que é onde está aqui. Lisboa é na frente do rio mais importante de Portugal. Se você tem Lisboa, você consegue ir para o interior de Portugal, você consegue ter contato com Portugal, ou seja, Lisboa é o lugar mais privilegiado. Se você tem Lisboa, você tem os outros lugares de Portugal, beleza? Beleza. Então Beleza. ele convence esse cara a ajudá-lo a tomar Lisboa. Ele convence isso. E o Ricardo Coração de Leão topa. É neste momento em que você vai ter a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, chamado de Guerra de Reconquista, vou explicar depois. E é aqui que Portugal deixa de ser um condado e passa a ser um reino. Tudo bem? Tranquilo? Onde está aqui em vermelho. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Compreendeu a história? Sim. Show. Beleza. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Sim. Parte dali, rapaz, partiu para Jerusalém. Ganhou a guerra? Não. Os reis não conseguiram ganhar. Derrota, cara. Os reis foram derrotados. Então, no século XIII, foi criada uma outra cruzada comercial, ou Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada foi liderada pelos italianos. Observe a cor roxa que é a dela. Ela foi liderada pelos italianos. E o que eles fizeram? Eles fizeram ela por navios aprimorados. Ela é chamada de a Cruzada Comercial. E ela, ao invés de focar em conquistar Jerusalém, ela focou em roubar uma cidade. Qual cidade? Constantino. Constantinopla. Professor, mas eles eram católicos, por que ela roubou? O argumento é católico, não é católico, foda-se, é ortodoxo, eu posso roubar. Essa Quarta Cruzada, ela trouxe uma série de produtos orientais para a Europa. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Ela faz duas coisas, então. Saque a Constantinopla. Nopla. 2, reabertura do mar Mediterrâneo. Rani. Isso significa mais produtos ou menos produtos? Mais produtos. produtos. Menos comércio ou mais comércio? Mais comércio. Eu falei, o que é a tal da Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista foi a tentativa de expulsar os muçulmanos. Os muçulmanos chegam lá em 700, eles chegam lá em 722. Então, desde o momento que eles chegaram, estão tentando se expulsar. Esse processo da Península Ibérica de tentar expulsar os muçulmanos, nós chamamos de Guerra de Reconquista. Isto.
Portugal, no ano 1196, ela expulsou os muçulmanos. A Espanha só em 1492, beleza? Beleza. Os espanhóis, então, eles percebem, quando se conquistava uma cidade, preste atenção, o muçulmano tinha duas escolhas. Ou ele fugia, ou ele se convertia ao cristianismo. Tranquilo? Tá. O nome desse cara era Cristão Novo. Tudo bem? Tudo bem. Toda cidade conquistada, se tivesse um judeu, o judeu também tinha que se converter ao cristianismo. Isso também é chamado de cristão novo. Muita gente fingiu ser cristão. Sim, Esse cara é um perigo. com certeza. A guerra é econômica? Sim, Ela é política? sim. Mas acima de todas as coisas, ela é o quê? Religiosa. Então, o seu argumento de defesa da guerra é um argumento político ou religioso? Religiosa. Tá, a sua atrocidade vai ser o quê também? Religiosa. Para caçar esses muçulmanos e judeus, é criada a Inquisição Espanhola, um órgão que torturava, perseguia, ela investigava com base na tortura para descobrir a informação sobre os muçulmanos e levar à expansão do cristianismo. Quando eu for falar para vocês da Idade Moderna, na videoaula de semana que vem, eu vou falar sobre a Inquisição da Idade Moderna. A Inquisição da Idade Moderna foi inspirada na Inquisição Espanhola. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Show. Inquisição aqui. Isso daqui, esta mulher aqui, essa imagem aqui, ela foi considerada uma bruxa. Repare o tamanho das casas e repare lá no fundo como a igreja é maior do que todas as casas. Esta mulher, então, foi considerada uma herege. Herege é quem vai contra a maioria. É aqui que a Igreja Católica vai criar as heresias. A Igreja Católica, a Europa e o Oriente Médio estavam em guerra. Sim, Porra, olha essas datas aqui, cara. São séculos de guerra. sim. Sim. Como é que tá a cabeça das pessoas? Tranquilinho ou cheio de psicose? Pode. Amores, amor leva amor, às vezes leva a ódio. Ódio sempre leva a... Ódio. Ódio. Então, os padres começaram a fazer um negócio que era o seguinte: amarrava a pessoa num tronco, na praça, botava uma cruz na cabeça da pessoa para ela pedir perdão e botava fogo. Que é isso, professor? Botava fogo por quê? Era a única forma de você libertar o pecado que você fez. Giovana virou uma herege, rompeu o poder com a igreja. Vamos queimar a Giovana. E queimando ela se arrependendo, sendo queimada, ela vai para o céu. Senão ela não vai para o céu, não. Então, ou seja, as pessoas defendiam essa atrocidade aí. Tranquilo? Tranquilo. Isso daqui é uma das Mestre, eu tenho uma torturas. pergunta. Como as pessoas eram consideradas bruxas? Que tipo de coisas elas faziam? Eu vou contar uma coisa. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito exatamente na Bíblia. Isso sou eu, Marconi, minha opinião. Eu acho que existiu um ser que criou o universo. Eu acho isso. E eu acho que cada cultura deu um nome para ele. Os hebreus deram o nome de El Shaddai. Os cristãos deram o nome de Deus. Os muçulmanos deram o nome de Alá. É como eu compreendo. Tá. Falei isso com um amigo. O amigo contava para um padre. Eles investigavam a minha vida. Eu era considerado um herege fogueira. Tranquilo? Tranquilo. Se eu me arrependesse do meio do processo, podia não fazer isso. Agora, vamos supor o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que, além disso tudo, o cristianismo ele se expandiu, mas antes, muito lugar da Europa, antes de ser cristão, acreditava em vários deuses, sim ou não? Sim. Sim. E as pessoas eram mais ligadas à ciência ou sobrenatural? Sobrenatural. Sobrenatural. Show de bola. Uma das características, existiam festas
você fazia os deuses da chuva para ele ajudarem a chuva, sim ou não? Sim. Sim. Nessa época aí, um cara cristão, não chovendo na terra dele, talvez ele faria uma dança da chuva escondida para ver se vinha uma chuvinha? Sim. Sim. E aí é o seguinte, meu irmão, Marconi, lembra que Marconi, eu fui torturado? Eu sou herege? Sim. Sim. Aí vem um padre enquanto o Marconi fala, morrer não, cara, me mata não, cara, me mata não. Marconi, se você contar a história de um bruxo, eu não te mato. Tá bom, ó, o Eduardo. Pô, a tortura é pesada. Ó, ele faz dança da chuva, cara. Show de bola. Eu sou herege, sou perdoado. Caso o Eduardo é bruxo, é queimado. Entendeu? Entendi. Então, se você se mexe com o oculto, é considerado bruxo. Qualquer mulher, para a gente entender uma coisa que eu sei que você vai gostar, mulheres que questionavam que elas tinham que obedecer ao marido são consideradas bruxas. Muitas mulheres morreram como bruxas, sendo que hoje nós chamamos de feministas, querendo igualdade. Beleza? Beleza. Olha a tortura da época. Olha do lado direito, isso é um cavalo espanhol. Imagina você pegar uma mulher, tira a roupa dela, e aí coloca ela em cima dessa madeira aqui. Eu acho que deu para compreender que você pega a vagina, abre e coloca ali no meio com peso embaixo. A intenção é rasgar. Tinha uma série de coisas. Tinha uns que, eu não botei mais imagem. Tinha uns que você puxava o braço, outros que você, enfim, cara, tem uma série de você enfiava um metal pequenininho dentro do pênis do cara. Tinha uns negócios meio sexista, meio estranho, enfim. Eram formas que se utilizavam, arrancava a unha, botava a pessoa dentro de uma caixa de madeira e começava a espetar a porcaria da caixa, que era o Maiden, enfim, uma série de técnicas de tortura dessa época aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Macabro, né? Nossa Sim. Senhora. Agora, do lado direito, vou falar uma coisa pra vocês. Não parece que isso daqui é muito alto? Aham. Parece. Do lado esquerdo, não parece que é muito baixo? Sim. Então, o Sim. tamanho é do lado esquerdo. É porque as pessoas eram mais baixas mesmo. Comparado ao tamanho da pessoa, é o quadro direito. Comparado à realidade, é o esquerdo. Muito bem. Qual foi o lado positivo das cruzadas? Ela reabriu o comércio, sim ou não? Sim. Com a reabertura do comércio, presta atenção, chegou um novo produto na Europa. Que produto é esse? As especiarias. Especiarias. É pouco ou muito? Muito. Quais eram os maiores prazeres que eu falei para vocês? Comer. Comer, beber e fazer sexo. A igreja permitia você fazer sexo alucinadamente? Não. Ela liberava você comer à vontade? Sim. Sim. Falava que era gula, mas não proibia. Beber, ela te proibia de beber? Não. Não. Especiaria, melhora o sabor? Sim. Sim. Conserva? Sim. Sim. Era utilizado como remédio? Sim. Ou seja, especiaria varia pra cacete. Os europeus, aonde que você vai vender especiaria? Lembra das feiras medievais? Onde a gente trocava cerveja por vinho? Uhum. A ideia, então, é levar a especiaria para essas feiras. Professor, mas quem é que vai levar as especiarias? Os italianos. Quem foi que fez a Quarta Cruzada? Ah, foram os italianos. Italianos. Quem reabriu o Mar Mediterrâneo? Os italianos. Quem tem especiarias? Os italianos. Italianos. Precisamente quais eram as duas cidades da Itália que mais controlavam o comércio de especiarias? Gênova e Veneza. Show de bola. Sabe quem foi que invadiu o Império Bizantino? Veneza. Então, assim, esses caras, qual foi a ideia deles? Ir para o Oriente, conseguir especiarias e levar essas especiarias para onde? As feiras medievais. Só desenha para mim para eu ver melhor? Claro, pô. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Olha onde está Jerusalém. Viu Jerusalém? Sim. Show de bola. Então a ideia é pegar produto do Oriente. Produto da onde, cara? Produto vindo daqui, de Constantinopla. Ó, Veneza. Produto vindo de Jerusalém, Constantinopla. Produto vindo da África para Constantinopla. Bacana.
Uma vez que ele chegava aqui, presta atenção, então, desculpa, para Veneza, Constantinopla não, para Veneza. Uma vez que ele chegasse aqui em Veneza, os venezianos iam vender isso aonde? Aqui no sul da França, numa feira muito importante chamada de, meus amores, me diz qual é o nome da grande cidade italiana no sul da França. Desculpa, grande cidade francesa no sul da França. Lyon. Vendi aqui em Lyon. Show de bola. Lyon. Daqui, eles iam, agora me diz uma cidade que é na frente de um rio, que corta o interior todo de Portugal. Lisboa. Lisboa. Show de bola. Paravam aqui e vendiam em Lisboa. Aqui em Lisboa tinha uma feira medieval? Sim. Sim. Show de bola. Como é que funciona? O genovês vende para o grande comerciante de Lisboa. O grande comerciante de Lisboa vende para o pequeno comerciante de Lisboa. O pequeno comerciante de Lisboa espalha a especiaria pelo interior da Europa. Tranquilo? Tranquilo. Pensa droga, não é assim? Porra, meia dúzia de cartel de cocaína produz a cocaína do mundo todo, não é? Sim. Manda para um grande traficante do Mato Grosso, não manda? Sim. Que manda para outro grande traficante de São Paulo, lá do PCC. Esse maluco, porra, leva para tudo quanto é boca de fumo, quase tudo quanto é boca de fumo no Sudeste. Um traficante vende para a população comum, sim ou não? Sim. Show de bola. Daqui os italianos vendiam nesta região aqui, ó. Essa daqui é a mais importante. Essa daqui, meu irmão, ó, essa região aqui é a principal comércio, região mais rica da Europa no sentido de compra. Essa região é chamada de Flandre e ocupa o que nós conhecemos como Holanda e França. Anota isso que é muito importante. Flandre. Então, cara, isso e o outro lugar que se vende especiaria também, tá faltando, claro, é pegar meu teu barquinho e partir, ó para cá. Entrar dentro do Rio Tâmisa para Londres. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola? Entendemos então por que são as cidades italianas que monopolizam o comércio? Sim. Qual o principal mar de circulação? Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Show. Volta para cá agora então. Então, Renascimento, muito bem. E com isso, preste atenção, esse novo trabalho agora, esse comerciante é um servo? Não. Não. É do clero? Não. É nobre? Não. Não. Então a gente vai surgir uma nova classe social. Que nova classe social é essa? Burguesia. Show de bola. Um século fazendo isso. Ó, especiaria para vocês. Comerciante. Questão número 5 da SpaceX. Vamos lá. Os últimos anos do século X foram marcados na Europa Ocidental pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortalidade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico. No século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento comercial. Com relação ao acima exposto, é correto afirmar que, letra A, o iluminismo gerou uma mentalidade... Porra, tinha iluminismo nessa época? Não. Não. O restabelecimento de rotas comerciais com Oceania. Porra, Oceania? Não. Não. C. Os avanços tecnológicos elevaram a quantidade de produção agrícola. Até aqui, certo ou errado? Certo. Sim. Avanço tecnológico parado a cavalo, por exemplo. E o excedente passou a ser vendido? Sim. Sim. Gabarito C. Qual era o nome do lugar onde esse excedente era vendido? Feiras medievais. Onde é que as especiarias chegaram? Como? Aonde que as especiarias eram levadas? Elas levadas para onde? Para as Para as feiras feiras medievais. medievais. A tendência é ela ficar cada vez menor ou cada vez maior? Cada vez maior. Em um século, sabe o que as feiras medievais vão virar? Cidades. Se no século XII acontece o renascimento comercial, no século XIII acontece o renascimento o quê? Urbano.
As Urbano. feiras medievais viram o quê? Cidade. Mentalidade Cidade. feudal. É fidelidade feudal. Cidade aberta ou cidade morada? Murada. Nome de cidade morada, burgo. Por isso que o comerciante é chamado de burguês, porque vive dentro de um burgo. Ela tem que acontecer na terra de algum senhor feudal, sim ou não? Sim. Sim. Então era comum os habitantes livres negociarem com o senhor feudal a liberdade da cidade. Normalmente eles pagavam uma quantia muito grande de dinheiro ou faziam um acordo com o senhor feudal e no final o senhor feudal liberava a carta de franquia. Carta de franquia é quando o senhor feudal ele dá o poder para que as cidades sejam livres. Então é somente com a carta de franquia que você tem a formação de uma cidade. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Show. Nessa época surgem, vamos pensar o burguês. Ele tem tempo de produzir a própria roupa? Não. Bem. Não. Não, é porque ele está vendendo o dia todo. Ele tem tempo de fazer o próprio queijo? Não. Tem tempo de fazer o próprio móvel? Não. Não. Porra, ele tem que comprar de alguém, sim ou não? Sim. Hoje em dia o mundo também é assim? Sim. Sim. Hoje eu vou comprar numa loja, sim ou não? Sim. Sim. Na época eu comprar na feira. Hoje o que eu vou comprar na loja é feito numa fábrica, sim ou não? Sim. Na época que eu ia comprar era feito numa corporação de ofício. Corporação de ofício, meus amores, nada mais é do que quem é dono. Isso daqui é o que a gente conhece como manufatura. O que é a porra da corporação de ofício? Tinha máquina nessa época? Não. Não. Imagina uma fábrica sem máquina. Um monte de gente junta fazendo o mesmo produto. Qual o nome disso? Manufatura. Qual outro nome para manufatura? Corporação. Difícil. De ofício. Tem outro nome que a SpaceX pode trabalhar. Qual? Guilda. Guilda. Qual outro? Hanses. Show de bola. É a associação produtiva. São os trabalhadores se unindo com o mesmo propósito. E você tinha os pedreiros, os fazedores de móveis, fazedores de queijo, fazedor de bolsa, uma corporação de ofício. Tudo bem? Mas, o mestre, eram, no caso, os servos. Vamos lá. Lembra que esses caras podem ser servos? Não. Eles são vendedores? Também não. Isso que porra de mão de obra é essa? O cara não é servo de ninguém. O cara não é nobre. O cara não é clero, ele é o quê? Burguês. Ele não é comerciante. Ele é o quê? Artesão? É isso aí. Ele é livre. E alguém falou baixinho o que ele é. Fala aí, fala quem foi que falou? Quem foi que falou? Fui eu. Artesão. Eu quem? É porque tá muito baixo. David. David, arrasou, David. Ele é o quê? Ele é um artesão. É quem cria objetos. Um artesão. Show? Sim ou não? Sim. Para ser comerciante, para comandar uma corporação de ofício, tu tem que ser trouxa, tem que ser esperto. 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 Show de bola. Para ser esperto, meu irmão, nessa época, nessas cidades, são criadas universidades que vão estimular um pensamento religioso ou um pensamento laico. Pensamento laico. Então, os caras que iam para a universidade defendiam a igreja ou questionavam a igreja? Questionável. Questionava. Show de bola. Qual era o problema da época? Quando você saía de uma cidade e ia para outra, o que acontecia quando você saía de uma cidade e ia para outra? Ou um As senhor moedas feudal eram te diferentes. extorquia, as moedas eram diferentes, ou um senhor feudal te extorquia, ou um assaltante te roubava, ou um senhor feudal te roubava. Para resolver este problema, os burgueses muito espertos conseguiram desenvolver um negócio chamado de sistema bancário. Eu pego toda a minha riqueza, deixo dentro de um banco numa cidade, sim ou não? Ele me Sim. entrega um papel chamado de letra de câmbio. E aí eu atravesso com esse papel. O ladrão vai querer roubar o papel? Não. Não.
Quando eu chegar na outra cidade, eu mostro esse papel para outra sede do banco e ele converte o meu dinheiro para mim em outra moeda. Entendeu como é que funcionava? Uhum. Sim. Isso então era o renascimento urbano. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Nesse período, preste atenção, alguns senhores feudais começaram a querer ser mais poderosos. Eles começaram a perceber que eles podiam ficar ainda mais poderosos desde que eles unificassem o país deles, formando o quê? Monarquia. Monarquias. Muito bem. Os senhores feudais sabiam lidar com os comerciantes? Sim. Não. Os Não. comerciantes odiavam os senhores feudais. Eles sabiam lidar bem com os comerciantes? Uma relação amistosa? Não. Ah, tá, não. O senhor feudal vive roubando o comerciante. A igreja sabia lidar bem com os comerciantes? A igreja tinha uma prática chamada de usura. Ela proibia ela proibia os juros. Então os comerciantes odiavam a igreja odiava os comerciantes, os nobres, ou seja, uma confusão do cacete, comerciante roubado. Olha o que o rei percebeu. O problema de ter rei, na Idade Média tinha exército? Não. Os senhores feudais tinham grandes exércitos? Não. Como que você fazia a guerra na Idade Média? Juntando, cada senhor feudal levava um pouquinho de exército, sim ou não? Sim. Os reis aqui no final da Idade Média criam uma ambição. Sim. A ambição é de fazer o que nós chamamos de um exército nacional. O que é um exército nacional? Você formar um exército grande, poderoso, cara, mas muito poderoso. Tipo, na casa 10 mil homens, 20 mil homens. Um negócio assim surreal. Cara, no sistema feudal, dá para criar um exército tão grande? Não. Não. Como que eu crio um exército tão grande? Os reis perceberam que ao invés de doar terra para o seu exército, eles podiam fazer a mesma coisa que o Império Romano fazia. O quê? Pagar o quê? Pagar o quê? Dinheiro. Salário. Pagar soldo, por isso soldado. Nobre tem muito dinheiro? Não. Nobre tem terra. Nobre tem muito dinheiro? Não. Não. Porra, quem é que tem dinheiro pra cacete? Burguês. Quem que é roubado o tempo todo? Burguês. Olha o que os reis perceberam, que eles podiam se unir com a burguesia e cobrar o que dela? Imposto. Com isso se formava o quê? Um exército nacional? Não. E esse exército nacional oferecia o quê? O que a nobreza não tinha? Ela era roubada o tempo todo. O que ela não tinha? Proteção. Show de bola. Lembra que a nobreza tinha a burguesia, desculpa, falei errado. Volta tudo, desculpa. Os reis, para serem muito poderosos, precisavam de quê? De um exército. Para isso, eles precisavam ter o quê? Dinheiro. Show de bola. Quem detinha dinheiro? A burguesia. Então o rei percebeu que ele podia fazer um pacto com quem? Com a A burguesia. burguesia. A burguesia pagaria impostos para quem? Aos O reis. rei. Com esse dinheiro, ele montaria um Exército. Exército. Com esse exército, ele ofereceu o que para a burguesia? Proteção. Proteção. Show de bola. A burguesia protegida vende mais ou vende menos? Vende mais. Se ela vende mais, ela ganha mais dinheiro ou ganha menos dinheiro? Ganha Mais mais dinheiro. dinheiro. Se ela ganha mais dinheiro, ela paga menos imposto ou paga mais imposto? Mais Mais imposto. impostos. Com mais imposto, tem um exército menor ou um exército maior? Exército Maior. maior. Com exército maior, o rei é mais fraco ou mais poderoso? Mais Mais poderoso. poderoso. Show de bola. Então o rei percebeu que quanto mais ele enriquecesse a burguesia, mais ele ficava rico, sim ou não? Sim. Então, ação número 1. O rei protege a burguesia, sim ou não? Sim. Sim. Ação número 2. Ele adota uma moeda única no país. Porque se ele adota uma moeda única, facilita o comércio? Sim. Se facilita o comércio, a burguesia ganha mais dinheiro? Sim. Sim. Se a burguesia ganha mais dinheiro, o rei ganha mais dinheiro? Sim. Sim. Ação 3. O rei padroniza pesos e medidas para facilitar a venda, sim ou não? Sim. Qual o nome desse modelo econômico que une o rei à burguesia?
que o rei quer fazer de tudo para ajudar a burguesia para ele ganhar dinheiro? Qual o nome disso? Mercantilismo. Uhum. Quando que começa o mercantilismo? Na crise do Do feudo. feudalismo. Vamos lá, reflete comigo, porra. O poder no feudalismo tá na mão de quem? Senhor feudal. Senhor feudal. Bora, todo mundo, porra. Feudalismo. O poder tá na mão de quem? Senhor Senhor feudal. feudal. A economia é o quê? Agricultura de subsistência? Ciência. Porra, beleza. Na fase do feudalismo, preste atenção. No final do feudalismo, surgiu a burguesia? Sim. Sim. Os senhores feudais sabiam lidar com essa burguesia? Não. Não. Quem soube lidar com ela? Os reis. Preste atenção. Primeiro, enfraquece o modelo econômico do feudalismo, depois enfraquece o modelo político do feudalismo. O novo modelo econômico agora é o mercantilismo. O rei, vamos lá, foca comigo então, nos estágios. Qual é a primeira coisa que o rei dá para a burguesia? Proteção. Qual é a segunda? Dinheiro. Moeda nacional. Qual é a terceira? Unidade. Qual é a terceira? Padronização de unidade de medida. Show de bola. Sabe qual é a quarta? Grandes navegações. Fechou. Qual é o produto mais valioso? Ouro e prata. Especialista. Ah, tá. Vem da onde essa porra? Do Oriente. Oriente. Quem vai ser o primeiro reino a centralizar? Portugal. Portugal. Quem vai ser o primeiro a tentar ir para lá para enriquecer a burguesia? Portugal. Portugal. Meus amores, até que enfim vocês entenderam como que a gente sai do feudalismo e entra no mercantilismo e a ligação entre esses dois, sim ou não? Sim. Sim. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Show. Outros exemplos foi o Sacro Império Romano Germânico, a Inglaterra, a França, a Espanha, lugares que se nacionalizaram também. Então, vamos lá. Com isso, o feudalismo está dando cada vez mais certo ou está dando cada vez mais errado? Mais errado. Mas é errado. Por fim, no século XIV, a gente dá adeus ao feudalismo. Porque três coisas vão matar de uma vez por todas o feudalismo. 1. Crise agrária. Um inverno muito rigoroso vai levar a uma queda na produção agrícola. Isso vai levar a falta de comida. Isso vai levar ao quê? Isso vai levar ao quê? A fome. Fome. Show de bola. Para piorar, nós vamos ter um processo inflacionário. Muita gente para pouca comida, as coisas vão ficar caras. A população vai entrar num cenário de quê? Miséria. Os senhores feudais sabiam resolver o problema? Não. 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 Para piorar, porra, o que os senhores feudais faziam? Guerra. Guerra. Começa um processo de guerra, então, entre os senhores feudais da França e os senhores feudais da Inglaterra, conhecida como Guerra dos 100 Anos. Os franceses dominam a Inglaterra, ocupam a Inglaterra. Depois, meus amores, a Inglaterra se centraliza, tá entendendo? Bota um rei no poder, expulsa os franceses, sim ou não? Sim. Sim. Os ingleses depois conquistam a França. O que os franceses precisam fazer para expulsar os franceses? Para expulsar os ingleses? Se unificar. Centralizar. Expulsam os ingleses. Nesse processo aparece uma mulher chamada Joana d'Arc. É a Guerra dos 100 Anos. Acabando com o feudalismo e botando no lugar o quê? Mercantilismo. Não, botando no lugar do feudalismo, Monarquias. sim. Monarquias. Para piorar tudo, ainda vem uma porra de uma doença e acaba com todo mundo, que é a peste bubônica. Números acreditam que ela matou entre 75 e 20 milhões de pessoas, sem contar uma série de revoltas camponesas que não questionavam mais os seus senhores, que questionavam os seus senhores. A Europa passou a ser marcada, como mostra essa imagem aí. Com tanta morte, preste atenção, todo mundo olha neste momento para quem? Para o nobre? Para o clero que não sabe o que fazer? Ou para o rei que garante que vai dar soluções?
Pro Pro rei? rei. Então é no século XIV que o processo do feudalismo se acaba e no lugar vai entrar algo mais poderoso, que vai ser as monarquias nacionais, que logo logo vão virar as monarquias absolutistas. Tistas. Isso daí é a imagem que você está vendo é de um médico. Acreditava-se que a peste bubônica era transmitida pelo mau cheiro, ela era transmitida pela pulga, que ficava atrás do rabo dos ratos, ratos que vinham do Oriente, os produtos como especiaria e seda, mas acreditava que ela era pelo mau cheiro, então o médico usava essa roupa aí que você está vendo, que é esse narizão aqui, cheio de rosa dentro, para impedir o mau cheiro. Eles acreditavam que isso que curava. Por fim, a data final, a data assim, que marca como o evento que acaba com a Idade Média, é quando no ano de 1493, os turcos, agora otomanos, liderados por um homem chamado Maomé II, cercam a cidade de Constantinopla, cidade que ninguém nunca tinha conquistado, e eles levam isso daqui para lá. Uma nova tecnologia chamada de canhão. Os canhões explodem as muralhas de Constantinopla, os turcos invadem Constantinopla, os turcos ocupam Constantinopla. Nesse momento, os feudos que eram protegidos por muro tão bem protegidos? Não. A partir de agora, qual o único jeito de você se proteger? Tendo o quê? Exércitos. Além de exército. Qual é a arma agora? A grande arma. Canhões. Tendo canhão. Show de bola. Canhão é barato? Não. Não. Canhão é caro? Sim. Muito. Quem é que tem dinheiro para comprar canhão pra cacete? Burguês. Não, burguês não. É quem cobra Não, imposto rei. burguês, o rei. Então rei. vamos lá, para a burguesia fica claro que o melhor caminho é ter rei. Para os nobres fica claro que o melhor caminho é ter rei. Até para a igreja logo logo vai ficar claro que o melhor caminho é ter rei. Então, para solucionar a crise da Idade Média, somente a centralização política que vai ocorrer no final da Idade Média. Com isso, encerramos o nosso resumo de Idade Média. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Fica alguma dúvida até aqui? Não. Estamos prontos para ir para a Idade Moderna? Sim. Show de bola, então. Monarquias nacionais também podem ser chamadas de estados nacionais? Ou são monarquias mesmo? Essas monarquias são estados. Entendi. Essas monarquias são estados, sim. Estado nacional, monarquia nacional, de boa. Estado moderno, pode, o mesmo nome para elas. Beleza? Fechou. Mestre, Pode falar. como é que aconteceu essa queda de Constantinopla? Porque ela era uma cidade tão rica. E foi com esses saques dos italianos que começou isso tudo? Então, o Império Turco Otomano, o Império Bizantino, ele foi perdendo espaço gradativamente para os muçulmanos. Isso é um ponto. Os muçulmanos conseguiram conquistar a maior parte do Império Bizantino ao longo da Idade Média, mas eles não conquistavam de jeito nenhum era Constantinopla. Ninguém conseguia conquistar Constantinopla porque era uma cidade muito bem protegida, muito bem defendida, muito bem murada. Foram mais de 20 exércitos que tentaram conquistar Constantinopla. Maomé II foi mais um deles. Só que a diferença é que Maomé II tinha a arma mais poderosa do momento, e a arma mais poderosa do momento eram os canhões. Quando ele conquista Constantinopla, ele encerra o comércio entre o Ocidente e o Oriente. O preço das especiarias aumentam absurdamente. Naquela altura do campeonato, os portugueses já estavam navegando para a África. Então, ali eles param para pensar, opa, se a gente chegar nas Índias, é um grande passo. Então, ou seja, olha o que acontece. Por que a gente diz que a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla, representa o fim da Idade Média? O modelo da Idade Média é o feudalismo. Estava bem ou estava em crise? Tava em crise. Show de bola.
No lugar do feudalismo está entrando as monarquias, sim ou não? Sim. Sim. O Império Bizantino está lá desde a Idade Antiga, sim ou não? Sim. Sim. Marcou a relação com os europeus o tempo todo? Sim. Sim. Cara, assim que os turcos conquistam o território, a Igreja Católica passa a ser a soberana dos cristãos? Sim. Sim ou não? Os muçulmanos vão ficar mais Sim. poderosos ou menos poderosos? Mais poderoso. Os senhores feudais têm capacidade de enfrentar esses caras? Não. Não. Só quem vai ter capacidade de enfrentar eles são reis, sim ou não? Sim. Show de bola. Para a Igreja Católica vai começar a ficar na cabeça da Igreja Católica. É melhor apoiar o senhor feudal ou melhor apoiar rei nessa época? Apoiar o rei. Show de bola. Esse momento, então, presta atenção, vão começar a adotar novas armas, canhões, sim ou não? Sim. Então vamos lá. A queda do Império Romano vai acelerar o processo de centralização dos reis? Sim. As grandes navegações estavam acontecendo timidamente. Assim que Constantinopla cai, vai acelerar as grandes navegações? Vão. Ó, quais são as 3 características mais marcantes da Idade Moderna? Mercantilismo na América, absolutismo e sociedade aristocrática de privilégio. Desses 3, 2 são consequências diretas das grandes navegações. Absolutismo, porque o rei tem poder demais por causa do dinheiro que ele ganha da América. Mercantilismo, por causa das colônias. Ou seja, a queda do Império Romano acelerou o que depois vai se tornar o principal, a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, Constantinopla. A queda de Constantinopla vai acelerar aquilo que vai acabar virando como característica da Idade Moderna. É por isso que a gente diz que este é o símbolo do fim da Idade Média. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá fechado então, meus amores. Beijo pra vocês. Semana que vem vocês já estão recebendo videoaula nova aí, tá bom? Fechou. Bom, então. Tá bom. Beijinho pra vocês, meus amores. Até semana que vem. Um beijo grande. Valeu, mestre. Beijo. Mestre. Tchau, tchau, meus amores.